A mulher é movida por coragem e compaixão. Transforma a dor em amor. E com a sua sensibilidade, ela olha para sua própria cicatriz, não como queda, mas como um farol aceso, que acolhe, guia e inspira outras a seguirem em frente. Dentro de cada uma de nós existe uma força ancestral, silenciosa e invencível. Está no ar o Retratos Femininos, o nosso encontro semanal, um convite para que a gente possa se reconectar, valorizar, refletir e partilhar um pouco sobre a nossa jornada. Afinal de contas, cada sábado tem uma história diferente e uma nova forma da gente ficar ainda mais unida. Nossa convidada de hoje, ela sabe muito bem a força de um bom recomeço. Ela transformou a dor em ponte. Ela transformou a sua história em voz. A perda em propósito. E hoje a sua caminhada inspira mulheres, mães e muitas outras vidas. Eu estou falando de Ana Carolina Oliveira. E ela já está aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Que bom te rever. Prazer é todo meu. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje, saber um pouquinho mais de você. É isso. A gente veio num lugar gostoso. Você gosta de passear em parque, essas coisas? Você tem tempo, Carol? Olha, pergunta difícil. Essa pergunta que não quer calar. Eu adoro isso. Adoro, isso me traz uma memória afetiva, porque os meus pais sempre traziam eu e os meus irmãos em parques, a gente fazia piquenique. Hoje eu confesso que eu faço bem menos com os meus filhos, que eu deveria fazer mais. E aí o tempo tá acumulando e a gente não consegue. Mas hoje também, que a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui, os meus filhos vieram, meu marido vai passear, brincar um pouquinho com eles, para que eles aproveitem também o final de semana, né? A mãe tá trabalhando demais. Eu imagino. Quando a gente já começou a falar agora de família, você já lembrou um pouco da sua infância. Maravilhoso. Você é a menina dos olhos da mamãe, porque ela esperava você, Dona Rosa esperava você. Como é que é? Como que foi o seu núcleo familiar, nascer na sua família, sua mamãe, seus irmãos? Olha, eu fui muito esperada, como você falou, fui muito amada. A minha mãe e meu pai sempre cuidaram muito da gente, eu tive pais presentes. Então, o meu contexto familiar, graças a Deus, é muito bom. Eu tenho muitas memórias afetivas, muitos momentos bons. A minha relação com os meus irmãos, óbvio que enquanto criança, adolescentes, ali a gente vivia aquele conflito de irmãos, mas hoje a gente vive muito bem, graças a Deus, somos parceiros um do outro, isso que importa, isso que vai ficar para a vida. Com toda certeza. É muito bonito o jeito que você fala da sua conexão com a sua mãe. E eu acho que quando a gente cresce, né? Eu não sei você, mas quando eu nasci, eu me achava muito parecida com meu pai. E eu acho que por afinidade de ficar tanto junto com a mãe, de você sentir aquela força, a presença, aquele colo gostoso, a gente vai parecendo mais com ela. Sim. Como que é a sua conexão com a sua mãe, assim? Olha, eu acho que vamos dividir. De estrutura física, eu sou toda parecida com a família do meu pai, todinha. Aí eu sempre me achei mais parecida também com a família do meu pai. Até eu ver um documento da minha mãe, um RG dela de 18 anos, eu falei, gente... Sou eu, extremamente parecida com a minha mãe. E essa afinidade eu tenho com ela que eu acho que é de outras vidas também. Quantas vezes eu não ligava para ela para falar alguma coisa, quando eu falava, oi mãe, tudo bem? Aí ela me ligava, aí ela falava assim, olha, eu preciso falar não sei o que lá para você. Aí era exatamente o que eu liguei para falar com ela. Mãe, tô pensando em tal coisa, eu já pensei. Então a gente tem uma conexão e uma afinidade assim muito grande de olhar uma para outra, saber o que a outra tá pensando. A gente é copia e cola. E a minha pequenininha, quando eu olho pra ela também, eu falo, meu Deus, é igualzinha. É igualzinho? É igualzinha as duas. A gente separou um lugarzinho pra sentar aqui, podemos? Bora, então, vamos. Já sentamos aqui e quando a gente chegou no parque, o que eu acho muito bonitinho é que as pessoas vêm até você. Como é que é saber que você representa tantas mulheres, tantas mães e saber que tantas pessoas ainda querem muito te dar um abraço? Olha, eu confesso que hoje é gratificante, porque
poder representar, ser uma voz que representa essas mulheres, essas mães. Infelizmente, eu fiquei conhecida por uma tragédia, pelo caso da minha filha, mas como eu costumo falar, isso não me definiu, né? Então eu acho que a forma como as pessoas me veem hoje é gratificante, poder dar um abraço, um aconchego, porque é um abraço que eu recebo das pessoas com tanto carinho, com tanto amor, que não tem como não ser bom. E aí a pessoa fala, nossa, eu já rezei tanto por você, eu oro por você todos os dias, e como isso não vai transformar uma vida, como isso não vai ser bom. Então eu sou muito grata por tudo isso que eu vivo hoje. Que gostoso. E você também tem dado muita voz a muitas mulheres, né? Com o trabalho que você faz, com o seu próprio podcast. Como tem sido essa experiência de escuta? Olha, quando eu tive a minha rede aberta, né, que eu pude ver de perto essas pessoas que falavam, nossa, eu vi um vídeo seu que me representou, nossa, eu tô passando por uma situação muito difícil e aquele seu vídeo, aquela frase que você falou me ajudou naquele dia difícil. Então, eu não me via neste lugar, né? Eu tinha muita dificuldade desse reconhecimento, de ver que eu estava representando essas vozes. Mas hoje para mim é muito importante saber que eu as represento e que eu posso ir além, né? Que eu posso ir além dessa representatividade e esse acolhimento, seja através da rede, seja através de um abraço quando alguém me encontra, é representativo, é significante. E eu falo, é um trabalho que ele está só começando, né? E que ele, agora que eu comecei, ele não vai parar mais. Eu estava pensando nessa semana em você, porque a gente ia se encontrar, e aí eu fui fazendo os cálculos do tempo, e o tempo voa. Hoje, a Isa a sua princesa, teria 23 anos. 23 anos. Como é para você pensar isso, assim? Olha, na verdade, eu não procuro muito ficar pensando fazendo esse cálculo, né? A gente calcula que são 17 anos já que ela não está mais aqui. Inclusive, quando eu vim aqui, eu estava gravando um vídeo exatamente para falar sobre a minha sobrinha. Hoje a minha sobrinha, que tem a mesma idade que ela, a Giovana, ela se formou, ela hoje é arquiteta, se formou com 10 no TCC, e eu falei exatamente sobre isso. As pessoas me perguntam, como você imagina ela, o que ela faria, o que ela seria? É muito difícil você imaginar, porque na sua adolescência, você quer ser desde agora, né, que o mundo ou influenciadora, professora e um monte de coisa, sei lá o quê. Um monte de coisa exótica, até que a pessoa escolhe aquilo que você menos imagina. Então, hoje, vendo a minha sobrinha e falando, divulgando o trabalho dela, que foi o que eu fiz agora na minha rede, me mostra muito isso. Eu vejo essa representatividade na minha sobrinha. A gente tem uma ligação, minha filhada, a gente tem uma ligação muito forte, muito bonita também. Então é através dela que eu me conecto e que eu fico imaginando como isso seria, porque a única opção que eu tenho é imaginar como seria essa minha vida, como seria com ela aqui, como seria ela com os irmãos, se o meu contexto de vida seria esse, se eu não seria a pessoa que eu sou hoje, a pessoa conhecida hoje. Então, eu não procuro ficar muito bitolada nesse assunto, porque é algo que vai me levar para um lugar do qual eu não quero estar, mas é inevitável você pensar que o sucesso que ela teria hoje, como seria como mulher, eu já sogra de alguém, sei lá, já fico pensando um monte de coisa. Não tira foto de mim, viu? Filha, hoje você faria 23 anos. Eu fiquei aqui pensando como estaria a sua vida agora. Se você estaria na faculdade, se já teria um amor, se ainda dormiria agarrada comigo nos dias mais complicados. E como seria ver você, o Miguel, a Mafê crescendo juntos, você sendo a irmã mais velha, sempre carinhosa e protetora. Você sabia que é tão difícil? Porque a saudade nunca passou, só mudou de lugar. Tem dias que eu só queria escutar sua voz me chamando de mamãe. Te ver entrando em casa com aquele sorriso que iluminava tudo. Eu guardo tudo de você com tanto carinho, suas fotos, seus desenhos, suas cartinhas.
Às vezes eu fecho os olhos e consigo sentir você aqui comigo. E por um segundo, só por um segundo, parece que nada mudou. Mas tudo mudou. Mudou o rumo da minha vida. Mudou quem eu sou. Mas uma coisa nunca mudou, nem vai mudar. O grande amor que eu sinto por você. Eu te amo com tudo que eu sou. Eu só queria te dizer o quão grata eu sou por viver esses 5 anos ao seu lado, minha filha. Eu daria tudo para viver mais um aniversário com você. Você vive em mim para sempre. Eu te amo muito. Com muito, muito, muito amor da sua mãe. O que a gente tem nessa caixinha? Aqui eu tenho algumas lembranças que eu coloquei dela. Eu tinha feito um vídeo, né, dela. Aqui tem a roupinha e a gente estava falando aqui sobre ela, né? É tão pequenininha e você imagina quando você coloca uma criança dentro da roupinha ainda sobra um tantão, né? Sapatinho dela que ela usou em uma festa. E aqui eu tenho uma foto que foi a foto que realmente representou muito de quando ela se foi, né? A gente fez esse texto e essa foto é aqui. Hoje eu acredito que quem bate o olho nessa foto sabe o que significa e o que representa. Então eu guardo essas lembranças dela com muito carinho, que eu acho que é o que fica pra vida, né? A lembrança só. E você, quando as pessoas voltam sempre a perguntar para você sobre isso, a comentar, passa um filme na cabeça, você vai lembrando desses momentos novamente? Como que isso significa para você hoje? Olha, eu trabalhei muito isso dentro da minha mente, de como eu lidaria com isso. Porque quando a pessoa fala sobre o assunto, parece que te remete ao dia, parece que te remete a uma tragédia, parece que te remete a algo ruim. Então, durante todos esses anos, eu fui trabalhando em mim e na minha mente para que esse algo ruim realmente não definisse a minha história. Porque nós temos, enquanto mães que perdem os seus filhos, a gente tem diversos motivos para não sair da cama, que seria justificável, para entrar numa depressão, viver num luto eterno, e não foi a escolha que eu fiz para mim. Então eu falo sobre o assunto, eu falo sobre aquele dia, não que seja fácil, mas eu falo, mas eu procuro trazer para mim, para as minhas lembranças, isso aqui, ó, o que eu tenho de memória dela, os quase 6 anos que eu vivi com ela, que definem quem nós somos, não o que aconteceu aquele dia. Então, para que eu possa viver bem, para que a minha família possa viver bem, eu procuro fazer isso dessa forma. Então, vamos fazer o seguinte, Vamos. Eu sei que você trouxe uma caixinha especial aqui, de lembranças, e já que você quer lembrar, né, dessa forma, a gente também quer que você fique à vontade. Então, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai bater papo e ver algumas coisas bem especiais aqui da Ana, para que ela vai mostrar um pouquinho para vocês também de casa. Aguenta aí. O amor de mãe nunca acaba. Ele atravessa a ausência. Ele resiste à dor. Ele vive para sempre. Mesmo com os braços vazios, o coração continua cheio, cheio de lembranças e saudades. Nosso programa está apenas começando. Aproveite e siga as nossas redes sociais, @Programa Retratos Femininos. Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conversa um pouquinho com a Ana Carolina Oliveira. A gente já falou um pouquinho de você no começo do programa, sobre a sua força, sobre a sua nova vida, e a gente vai querer saber mais sobre isso. Mas agora eu queria saber um pouquinho dessas lembranças gostosas que você tem aqui. O que a gente está vendo aqui?
Olha, esse aqui foi... A minha mãe sempre gostou, minha mãe, a gente gostava de fazer, gosta ainda, né? De fazer festa. Então, quando a gente faz, nós mesmas queremos organizar e fazer tudo. Quando termina a festa, a gente fala assim, quem inventou? Quem inventou de organizar quem tudo? que vai ter que limpar isso Que aqui? limpar, que arrumar, que organizar isso. Então, assim, na hora de fazer, na hora da gente idealizar, pensar tudo, é maravilhoso. Depois a gente fica, meu Deus. Mas essa daqui é o aniversário dela caiu muito próximo da Páscoa. Então a gente fez um aniversário dela que o bolo era um ovo de Páscoa gigante. Foi maravilhoso. É 18 de abril, né? É, 18 de abril. E a minha mãe fez esse coelho como lembrancinha. Aí até os adultos, eram para as crianças, aí até os adultos queriam uma lembrancinha porque ela fez uma a uma. A minha mãe sempre foi muito caprichosa e tomou muito cuidado com tudo. Então essa foi uma lembrancinha que ela fez, acho que esse aniversário foi de 2, 3 anos. Eu tenho uma memória assim, mas eu acho que foi mais ou menos isso, de uns 3 aninhos. Que gostoso. Esse vestidinho aqui, ela usou nessa festa com o sapatinho. Com o sapatinho bege que eu mostrei, ó, você tá vendo que desde aquela época... Ela era fashion sabe demais. Deus, 20 e poucos anos atrás eu já era moderninha. Esse aqui é um uniforme dessa escola aqui, do Cantinho da Alegria, da Tia Nice, que era meu. Era meu, eu usava, eu estudei nessa escola, eu usei. E ela foi estudar nessa escola e usou o meu uniforme. Então você imagina, passar de uma geração para outra, é muito representativo guardar. E esse daqui é o que acho que a maioria das pessoas conhece, as pessoas viram, que é da formatura dela, da última formatura dela, que ela teve a oportunidade de viver na escola. Então essa roupinha significa muito, né? Basicamente a gente pode dizer que de representativo de roupinha de festa, essa é a última que ela teve, infelizmente, mas que guarda muitas lembranças e muitas memórias boas. Como foi para você voltar a sentir que poderia realmente confiar em alguém, ser amada e fazer sua família? Então, essa pergunta ela é muito curiosa e eu gosto sempre de esclarecer ela. Quando tudo me aconteceu, eu nunca casei, né? Nunca casei com ele, nós nem moramos juntos, nem tivemos próximo disso. A gente terminou o nosso relacionamento enquanto namorados, ela tinha 11 meses. Então, não foi algo que aconteceu comigo, uma tragédia homem-mulher ou algo do tipo. Então, eu nunca tive esse problema de ter um outro relacionamento. Óbvio que durante muito tempo eu fiquei solteira, fiquei sozinha. E eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido logo depois do julgamento dela. Então, eu já estava numa outra fase, porque quando acabou o julgamento, é como se eu realmente pudesse fechar o caixão e tentar viver a minha vida, viver em paz. Então eu conheci o meu marido Vinícius antes de viajar para os Estados Unidos, fiquei nesses 6 meses de viagem conversando com ele todos os dias, ele foi me buscar nos Estados Unidos, voltamos juntos, estamos juntos até hoje, temos 11 anos de casados e 15 anos de relacionamento. Então isso significa muito, significa poder ter dado essa oportunidade para uma nova vida. Então, nós constituímos a nossa família. Hoje eu tenho o Miguel já com 9 anos, a Maria Fernanda com 5. E a minha família é uma bênção. É uma oportunidade de viver e estar com eles e viver momentos que eu nunca vivi. Como é ter a notícia de que você foi a mulher mais votada como vereadora do Brasil? Né? Quando a gente olha isso, eu falo, gente, que fortaleza, que gostoso. Você imaginava isso? Foi difícil para você, assim, falar, quer saber, acho que eu vou entrar nessa? A primeira decisão. E depois ter conquistado. Como é que foi essa sensação? Olha, eu resisti muito para ir para a política, né? Eu era daquela que a política não. E os caminhos me levaram, né, para essa trilha que eu deveria seguir. Então, apesar de resistir muito, esse foi o caminho que eu encontrei de realmente poder ser a voz, ajudar muitas mães, muitas mulheres com políticas públicas que realmente fossem eficazes e que eu acreditava. Como eu disse, o que eu queria para mim, o que eu acreditava para mim, é o que eu levo hoje para as pessoas. Nessa minha jornada de fazer campanha, que é muito difícil, é uma trajetória que as pessoas não fazem ideia de como é, né?
cansativo, tanto que quando terminou a eleição, meu filho pediu para eu não ser mais vereadora por causa dessa ausência, né? Mas é uma gratidão muito grande que eu tenho, muito, muito grande, por poder representar hoje tantas pessoas. O nome do nosso programa é Retratos Femininos, porque a gente fala que o retrato é a essência. E a gente sabe que foto bonita todo mundo gosta de tirar, ainda mais e pôr filtro, e a gente fica perfeito. Mas a essência é tão mais bonita quanto. Com certeza. E eu queria que você falasse para mim qual que é o seu retrato quando você se olha hoje no espelho. Quem é a Ana Carolina? Mamãe da Isabela, da Maria Fernanda, do Miguel, a esposa do Vinícius, a mulher, a vereadora. Olha, é difícil a gente falar da gente, né? Eu sempre tive muita dificuldade de reconhecimento, de merecimento. Eu tenho um grande problema de merecimento, assim, que eu trato até na terapia. Porque as pessoas vão falando, você isso, você aquilo, você aquilo. Eu falo, gente, eu não me vejo nesse lugar. Você né? sente pesado? Não sinto pesado, mas eu tenho dificuldade de me ver nesse lugar que a pessoa está me vendo. Principalmente hoje na política, quando as pessoas falam alguma coisa, enfim. Eu aceito críticas de uma forma muito... Receber críticas é difícil, né? Então, acho que todo mundo tem dificuldade, mas eu procuro sempre pegar uma crítica e trazer o lado da transformação. Se eu recebi essa crítica, se alguém está me vendo dessa forma, o que eu posso fazer para transformar isso? Mas eu vejo hoje uma Carol muito confiante, se eu fosse me descrever, né? Uma Carol que, assim como todo ser humano, tem medo das coisas, medo de enfrentar o novo, medo de enfrentar o que é diferente, mas eu me vejo uma mulher muito corajosa. Eu acho que quando você dá esse cargo, assim, você é forte, você é guerreira, você traz um peso, né? Porque a pessoa fala, nossa, se eu sou tudo isso, eu realmente preciso entregar tudo isso. Então eu procuro, esse é um filtro que eu procuro dar para mim, para que isso também não fique tão pesado, essa mochila que eu tenho que carregar não seja tão forte, mas eu acho que se fosse para dar, assim, 2 ou 3 palavras o que eu sou hoje, eu colocaria corajosa, determinada e, sei lá, como as pessoas têm dito, e eu comecei a me colocar nesse lugar de resiliência. O que você quer para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos? A política também foi um lugar que eu tive muita dificuldade por essa ausência hoje que eu vejo um pouco em relação aos meus filhos, né? Ter que viajar, ter que sair, ter agendas longas, chegar tarde, acordar cedo, às vezes eu saio, eles estão dormindo, eu chego, eles estão dormindo. Eu procuro equilibrar isso, mas alguns dias não dão. Mas eu acho que deixar para os meus filhos e eles olharem para mim e terem e falar assim, que orgulho do que hoje ela pode fazer, do que ela pode transformar, das pessoas que ela pode ajudar. Então eu prefiro ser uma referência para eles de trabalho, de força e de persistência para eles, do que dizer assim, eu desisti e eu não pude mostrar para eles o que eu fui capaz de fazer. Eu acho que eu quero deixar para eles um futuro melhor, um futuro que eu acredito, e esse futuro de esperança que a gente tem tanto nessa vida, né? A gente tem um presentinho para você. Ah, eu adoro presentes. Porque quando a gente vai conversando, essa menininha aqui, ó, ela vai só pegando alguns momentos. Também, igual as minhas meninas que trabalham comigo, né? Para você lembrar um pouquinho do nosso encontro, do seu retrato de hoje, um pouquinho do que a gente conversou. Olha, que coisa mais linda! Os nossos momentos aqui. Os retratos de hoje. Os retratos de hoje, para que fique guardado no seu coração. Eu Porque espero muitas vezes a gente está vivendo situações e elas passam, né? E a gente às vezes nem lembra. Não lembra. Então, esse é um registro de... amei. Muito obrigada, muito feliz por esse presente. E só para finalizar, eu queria muito que você falasse com as mulheres que estão nos assistindo, e que muitas mulheres também já passaram por situações desafiadoras na vida e que às vezes não carregam mais algo no colo, mas o amor fica ali. Queria que você falasse um pouquinho para elas. Claro,
Para você, mulher, que está aqui assistindo esse programa, para você que está aí do outro lado, se conectando aqui com a gente, com histórias, a única coisa que eu tenho para falar para vocês, a única não, a maior delas é: você é capaz, você pode, você consegue e você é capaz daquilo que você quiser. Você é muito maior do que às vezes um lugar que alguém quer te definir e te colocar. Você que está passando por uma situação difícil, saiba que Deus nunca vai te abandonar, mesmo que você ache que aquela turbulência seja maior que você está vivendo. Procure se fortalecer, procure uma rede de apoio, sempre apegado a Deus, a sua família ou a quem possa te ajudar. E força, fé, continue a sua jornada, porque você é capaz de chegar aonde você quiser. Não deixa que ninguém defina quem você é ou o que você quer para sua vida. Obrigada por Obrigada hoje. a você. Vamos conseguir levantar aqui. A gente dá um abraço. Um abraço de joelho. De joelho. Obrigada, viu? Carol. Obrigada, viu? Mais uma vez. E obrigada para você que também ficou aqui com a gente até agora, né? Até agora. Obrigada. Até sábado que vem. Até. Quando uma mulher se reconstrói, ela não volta a ser o que era. Ela se expande, se eleva. E com ela, o mundo se transforma.